dos apóstolos, dos profetas e do Senhor Jesus Cristo, que é o principal pedra de esquina. Se você prestar bem atenção, voltar bem o teu coração para esses dois textos que eu dei aqui, você vai ver exatamente o quê? Que a igreja, ela foi constituída sobre uma base, e essa base é a palavra de Deus, e nela, meu amado, nela não tem diálogo, nela não há bom senso. Quem aqui não obedece à Bíblia, tropeça nela. Tropeça nela. Por isso que João disse: saíram do nosso meio, mas não são dos nossos. Porque não professam a mesma fé, não creem no mesmo batismo, não creem exatamente nas ordenanças, não aceitam as condições que Jesus realmente deu pela palavra, divergem. Não vamos dar suquinho de laranja para eles, não vamos dar musiquinha gospel para eles se harmonizar, não vamos criar um ambiente como a Igreja Batista do Povo, a igreja de Bill Hybels, a igreja de Willow Creek, a igreja que funciona para crescimento progressista à custa da corrupção. Não há ambiente harmônico onde Jesus fala. Tem espada, tem a pedra angular, rocha de escândalo e pedra de tropeço para você que desobedece a palavra, para você que realmente defende testes da qual são equívocas à luz da palavra. Meu amigo, nós vamos presos, mas não abrimos mão dessa fé, não abrimos mão dessa Bíblia. O chamado e a vocação da igreja é anunciar e testemunhar Cristo, evangelizar e doutrinar a sociedade dentro deste fundamento, do qual é remissão, perdão de pecados, purificação, transformação, santificação, e que com certeza vai contrariar os costumes dessa terra e os hábitos do homem, do qual Deus considerou profano, iníquo. Então eu creio assim, aonde Jesus fala, dentro do que nós estamos conhecendo aqui, se ele fala pela base desse fundamento, eu pergunto uma coisa para esse povo que está aqui: como que ele vai conseguir dialogar? Jesus abre mão da sua palavra para exatamente criar esse ambiente interreligioso ou de divergência? Ele respeita a opinião? Esse Jesus ecumênico existe? Sim ou não, cenáculo? Você crê num Jesus que respeita a divergência? Meu amigo, quem não se edifica com ele, tropeça nele. Quem não ama ele do jeito que ele é, se escandaliza com ele. Daí fala assim: não, pastor, eu sou pacifista. Mas olha, querido, Jesus que a Bíblia revela, ele foi vítima de duas questões humanas: a religiosa e a política. Roma querendo segurar os judeus para pagar imposto, e os judeus sacerdotes querendo tomar Israel e ficar Israel submisso aos seus poderes religiosos. E por conta disso, Jesus foi vítima desses dois poderes que a igreja está sendo agora, a política e a religiosa, servindo a interesses humanos. E Jesus no meio desse conflito: vamos ser derramados? Vamos ser derramados, mas não vamos abandonar a fé, não vamos sair da rocha, não vamos abandonar Cristo, não vamos abandonar a palavra de Deus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Como Mateus 21:44, Jesus diz: quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele a quem esta pedra cair vai ser reduzido a pó. Que significa que se você vier para ele, ele vai te despedaçar para te formar novo, te recuperar, te regenerar. Mas se você não aceitar a condição que ele te deu de nascer de novo, amanhã vai ser esse evangelho que vai te condenar. Pergunta para ele se ele vai dialogar. Lucas capítulo 20, versículo 18: qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, mas aquele sobre quem essa pedra cair será feito em pó. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz a palavra do Senhor que cair na pedra para Jesus quebrar e transformar novo é despojar o velho homem para refazer o novo segundo ele. Que significa: ai, Jesus, o senhor é lindo,
Oh Jesus, Senhor é maravilhoso, aleluia. Levanta a bandeirinha, põe a fitinha na cabeça, sai apitando na rua o nome de Jesus. Os simpatizantes do cristianismo é uma coisa absurda. Quanto eles crescem, estão crescendo em volume, mas não passam de fugitivos dessa pedra. Chama eles a se transformar, despojando o velho das coisas erradas e criando o novo, segundo a justiça de Cristo, para ver se ele aceita. Se ele aceitar, eu vou dar glória a Deus. Se ele disser assim, mas não é bem assim, isso é radicalismo, isso aí é uma coisa muito séria demais. Como é que é? Você é muito fundamentalista, você é muito programático. A questão não é essa, a questão é que ele está te chamando, negão. Vem, ele quer despedaçar. Ah, não quer? Amanhã esse evangelho vai te condenar. Não tem diálogo, não tem bom senso, não tem consenso, não tem harmonia onde diverge. Ou se edifica com ele, ou tropeça nele. Quantos creem nesse Jesus? Amém. Quantos creem nesse Jesus? Dá glória a Deus então, cenáculo. Você deve estar feliz então, né, irmão? Está na olaria com Jesus todo dia. Jesus quebra e faz a obra. Não está bom, quebra de novo e faz de novo. Não está bom, quebra de novo e faz de novo. Se alguém te chamar de radical, mostra para ele que Jesus é o oleiro da tua vida. Fala para ele: eu tenho Jesus que transforma a minha vida. Aleluia. E nessa pedra não tem eu quero, não tem eu acho, não tem eu penso, é o que ele quer. Olha o que faz a Bíblia, a palavra do Senhor em Mateus 16, 18, quando Jesus diz para ele: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, levanta a Bíblia, você vai ser edificado. Meu amigo, Jesus não deu uma igreja para Pedro. Vaticano errou. Jesus falou que ele era pedra, porque o significado hebraico deste nome significa pequena pedra. Pedro, você é pedra, mas é sobre esta pedra, que é a palavra de Deus, que você vai ser edificado. Ou seja, você não manda nada, você não vai mandar nada, quem vai mandar sou eu na tua vida. Teus pés não são mais teus, teu coração já não é mais o que manda na tua vida cotidiana. Sou eu o soberano, sou eu o cabeça desta igreja. Quem prevalece é o Senhor, ou ele está expulso da tua vida, irmão. João 3, 19, 20 e 21. A condenação é esta. E qual, pastor? Não vieram para a luz para que as suas obras fossem reprovadas. Amaram mais as trevas do que a luz. Se fossem da luz, viriam para ela a fim de que as suas obras fossem feitas em Deus. A condenação do mundo é essa: não ter aceitado Jesus como fundamento de vida e de edificação e única inspiração de fé. Não vieram para a luz para essas obras serem feitas, ficaram lá, no movimento ecumênico, no Pai Vaneto, ficaram lá, acendendo velhinha, cantando musiquinha, blá 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 blá, dançando balé. Isso é um movimento evangelical, um movimento da simpatia, um movimento que o povo sai evoluído espiritualmente, cheio de pensamentos progressistas, ambiciosos, mas a rocha não está lá. O cenáculo, se a gente botar Jesus como pedra fundamental no canal 13, Jesus fica lá? Se a gente botar Jesus como pedra angular no canal 7, Jesus fica lá? Ô irmão, paga um horário para ele lá, irmão. 1 minuto para sair fora do ar. E se eles conseguirem esse 1 minuto, Jesus ia começar a falar da forma bem clara: vem que eu vou te despedaçar. Vai ser uma cena cômica. Como a gente não vai ver isso? Porque a imagem lá é da besta, não é de Jesus, e quem está lá é besta que nem ele. Nós só vamos ouvir a palavra aqui, ó, e amanhã nos túnel, amanhã na superfície, amanhã nós vamos estar bem escondidinho para continuar ouvindo esse Jesus que fundamenta, que é fundamentalista, que é protestante, que não abre mão da palavra. Quem gosta dele, aceita ele. Quem não aceita, tropeça. Marapaxerebedesta. O evangelho que confronta as ideias, costumes e práticas não cria ambiente harmonizado onde tem divergência. Cenáculo da fé.
Abre a tua Bíblia em nome de Jesus, 2 Coríntios 6, 14 e 18. Quinto ponto, associações e sociedades. O que a Bíblia diz acerca da igreja que se associa ou representa segmentos na sociedade? 2 Coríntios 6, 14 e 18. Sociedade, comunhão e consenso na diversidade. O que fala a Bíblia? Diz a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente, e como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. A fé ou a igreja não associa e não cria sociedade com as trevas, com a idolatria, com o mundo, com o pecado, ou seja, quem for. A igreja é de Cristo e ela é única e exclusiva, ou seja, ela não abre mão dos seus repartimentos, ela não representa nem o Estado e nem nada que há nele. Por isso que eles têm que ir lá para os textos do Antigo Testamento, para ficar se baseando em José, para ficar se baseando em Daniel. Amigo, vai na hierarquia da igreja que está em Coríntios e vê se lá tem político na função ministerial. A verdade que está aqui, que a fé não cria repartições, não representa segmentos ou sociedades, com a política e com nenhum departamento ou órgão religioso. A igreja é de Cristo, e quem está nela só serve Ele. Você pode ter teu trabalho, você pode ter tua casa, você pode ter tua vida dentro das questões do caráter espiritual verdadeiro, mas você não faça da igreja do Senhor Jesus Cristo uma organização de relações públicas e política, porque quem manda nela é Jesus. Essa é a igreja que a palavra de Deus revela. Se alguém falar outra coisa, manda provar. 2 Coríntios 6, 17. Porque saí do meio deles, apartai-vos do Senhor. Sai do meio deles, apartai. Precisa falar mais? Precisa falar mais, cenáculo? Nunca que você vai ver Jesus numa passeata gay, nunca que você vai ver Jesus dentro de um palanque político, representando segmentos do Estado, pacifistas, ambientalistas, em pleno apocalipse, filho. Deus salve a Amazônia. Querido, onde está o Espírito Santo nessa coisa toda aí? Está fedendo apostasia, está fedendo podridão, está mais fedido que o Rio Tietê aqui em São Paulo. Para não falar outra coisa, que Deus me perdoe, mas esse povo é carne podre pura, querer usar a igreja para fazer idealismo pessoal. Efésios 5, capítulo 5, versículo 5 ao 11. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, participantes, porque em outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, as condenai. A igreja é a igreja, Jesus separando ela, Jesus repartindo ela, Jesus deixando claro que Ele é cabeça dela. Quem está fora dela é quem diverge, não aceita, não quer, não gosta, não ama a causa. Então vai ficar lá, filho. Eu não tenho culpa porque você não quer. Você vai pagar exatamente pela tua situação, pela tua postura. Mas ninguém vai adotar aqui no cristianismo o diálogo, o bom senso, o ambiente harmônico, porque na fé Jesus é espada. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Olha quanto versículo que dá a Bíblia.
Já por carta vos tenho escrito: não vos associeis com os que se prostituem. Mas agora vos escrevo que não vos associeis até com aquele que se diz irmão, mas que é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com este você nem coma. Ah, pastor, mas ele é santo, ele é perfeito. A questão não é essa, filho. A questão é que a igreja, Pedra Viva, ela não representa e não é cúmplice daquilo que é errado. Por isso que ela se separa do mundo e daquilo que não presta. Porque essa é a ordenança que Jesus tem com ela. Não tem nela nenhum chamado na igreja exatamente para criar ambiente, principalmente dentro do cristianismo ramificado, um ambiente em cima de divergência doutrinária, bíblica. Cenáculo da Fé, como que eles conseguem argumentar um movimento ecumênico, ou então até mesmo a igreja que pode representar segmentos da sociedade, se a Bíblia é clara, está comprometido na fé, está comprometido espiritualmente na aliança com Cristo, porque a igreja não pode ser usada para nenhum fim financeiro, ideológico na sociedade. A igreja, ela foi chamada para desenvolver aquilo que Jesus a vocacionou, e o que ela fizer é para Ele, não é para nada do que está ali fora. A fé não cria sociedades, associações. A coisa está tão crítica que até argumentar que eles são maçons, eles argumentam que eles podem estar na maçonaria e no cristianismo, que não tem problema, mas são filhos do diabo. São filhos do diabo. Não tenho o que falar, não tenho o que falar. É perder tempo discutindo com esses filhos do diabo. Você escolhe entre Jesus e o mundo, rapaz. Você escolhe entre a igreja e a tua ideologia pessoal. Meio termo lá, Odisseia, ele vomita da boca para fora. Coisa morna, Deus não quer. Ou é crente, ou é frio. Sexto ponto: diálogo interreligioso, bom senso, divergência, contradições e rebeliões. Olha o que diz Lucas 17:3: se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas e se ele não se arrepender? Deixa ele lá, não precisa falar nada. Segundo Tessalonicenses 3,14: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, nota quem ele é. Quem é o tal? Não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe. Quem escreveu isso aqui está jurado de morte. Já morreu. Só se desenterrar ele para bater nele de novo. Tito capítulo 3, versículo 10: ao homem faccioso, evita-o. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, não vem, evita ele. Eu pergunto, tem diálogo aí? Não. Tem bom senso aí? Divergiu, não aceitou o que a Bíblia fala, você vai lá falar para ele: irmãozinho, queridinho, volta para Jesus, nós vamos entender tua forma de ser. A homossexualidade feita com amor não é pecado, a gente leva na boa. Hein, cenáculo? Por esta carta, nota quem é que não obedecer. Essa é a ordem apostólica. Romanos 16:17: promovem dissensões, escândalos contra a doutrina, desvia deles. Romanos 16:17. Segundo Coríntios 11:4: outro Jesus e outro Espírito, suporta com a boa mente. Se alguém vos vier pregando um outro Jesus que não temos pregado, ou recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, suporta com boa mente, não aceita. Reescrição da Bíblia não tem. Agora eles estão acima do apóstolo Paulo. Vocês não sabiam disso? Apóstolo Paulo errou quando ele falou isso, e certo estão eles. Dá uma salva de palmas para Jesus. A fé não negocia, não tem articulação política dentro da igreja religiosa, não tem acordo com os interesses humanos, meu amigo. Ou é Jesus, ou não tem acordo. A palavra de Deus refere e deixa bem claro. Quem crê dá glória a Deus, em nome de Jesus. Sétima coisa:
Tiago capítulo 2, versículo 19, popularização da fé cristã. O que significa a popularização da fé cristã? Como se nós fôssemos reescrever a Bíblia, formular um outro evangelho, criar um outro evangelho para a sociedade aceitar, porque o verdadeiro ninguém quer mais ouvir. O que fala lá, diz a palavra, que não suportarão mais ouvir a sã doutrina de Cristo, como diz 2 Timóteo 4,3. Olha o que Jesus diz acerca da sua popularidade. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Amém, Jesus? Amém. Se você é do mundo, o mundo vai te amar, mas se você é de Jesus, o mundo vai te odiar. O sistema não vai te aceitar. Você procura popularidade à custa de Cristo, você vai ter que ser ecumênico mesmo. Você vai ter que exatamente ser um Papa João Bento XVI. Você procura realmente a Cristo, não procure ser popular, mas obedecer unicamente a Ele. 1 João 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor: filhos sois de Deus e já os tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha o que diz a palavra: o espírito da verdade e o espírito do erro. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O mundo escuta, o mundo ouve, o mundo aprova, não é de Cristo, porque se for dele, o sistema vai odiar. Filipenses 1:27, não há simpatizantes na fé, há crentes no Senhor Jesus. Somente diz a palavra do Senhor, no versículo 27, que nos foi dado não somente o crer nele, mas o padecer por ele, que está no versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas o padecer por ele. E como diz Tiago 2,19, que eu não li aqui, diz a palavra: crês tu em Deus? Faz bem, porque o diabo também crê e estremece quando fala dele. Falar que crê nele não é suficiente. O mais importante da fé é padecer pelo que ele quer. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Eu queria aqui finalizar esses 7 pontos que foram relacionados aqui ao ecumenismo. Biblicamente, à luz da palavra, quem dialoga interreligiosamente, ele está fazendo isso prevaricando, destruindo, aniquilando o conceito de Cristo, da igreja, da palavra e da comunhão. Se ele anuncia isso, ele anuncia debaixo das trevas e não à luz dessa palavra, porque segundo a palavra de Deus, soberano da igreja é Cristo. O fundamento é a palavra, e a igreja serve isso. Não tem unidade em diversidade e nem tolerância para quem diverge. A igreja é de Cristo, ela não representa segmento, ela não é corporativista, ela não é pacifista, ela não é ambientalista, porque ela crê que Jesus está voltando e a hora dela está chegando. Maranata, cenáculo!